Gostaria de dar boa noite a todos e obrigado pela presença virtual de todos aí nessa nossa reunião, né? Bastante entusiasmado com esse nosso trabalho. Nós começamos primeiro vendo, dentro desse planejamento de estudo, né, a jornada que nós vamos traçar ao longo do entendimento, então, das várias partes da psique, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a personalidade, tá? Nós passamos o primeiro capítulo, né, do nosso estudo, nós tratamos sobre a introdução, quem é a Joana de Ângeles, né, sobre as passagens dela pelo nosso planeta, a missão que ela tem, né, a série psicológica, psicografada através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. A seguir, nós passamos, então, a estudar a psicologia espírita propriamente dita, através, primeiro, da compreensão do que é o ego, né? E agora a proposta é nós estudarmos a personalidade. Então, assim, nós vamos fazer uma jornada, uma viagem de entendimento interior à luz dos postulados doutrinários, né? Sempre dentro da doutrina espírita. Esse é o objetivo, então, do que a gente está fazendo aqui, desse estudo, né? E a finalidade é nos ajudarmos, a todos nós, né, a transformação íntima, né, que, ao fim e ao cabo, é o grande objetivo da doutrina espírita, porque transformando cada um de nós, vai se transformar toda a sociedade, né, todo o planeta, enfim, né, porque todos estamos interligados, como sabemos. Hoje, então, nós vamos ver personalidade. No próximo encontro, nós vamos ver a jornada do ego, então, né, em busca da luz, do espírito imortal. E depois nós vamos ter uma aula que é o encontro com a sombra, né? E ela ficou bem no meio do caminho, né? Ficou na quinta aula é o encontro com a sombra, né? Porque a última aula, o décimo, é o encontro com a luz, né? Mas não dá para encontrar a luz sem passar pela sombra primeiro, né? Então, vamos primeiro ver o que é a personalidade, o desenvolvimento da personalidade hoje, para nos prepararmos para isso. A novidade é que essas nossas aulas acabaram chegando lá no núcleo da Joana e na AME Brasil, né, pelos mecanismos que a internet propicia, então, de divulgação da doutrina espírita. E um dos membros do núcleo da Joana mesmo, que tem contato direto com o Divaldo, vai dar uma das aulas para nós, aqui para Dom Tomé, né, que é o professor Alexandre Fontoura dos Santos, né, que dá o curso da Joana de Ângeles. Ele fala muito sobre a sombra, fala muito bem. Ele é psicólogo junguiano e é historiador também, ele fez o mestrado dele em História. E ele vai, não na aula que vem, na outra aula, nós vamos ter, então, a oportunidade de beber mais perto da fonte, então, né, do Divaldo, através do Alexandre, que se voluntariou, nós conversamos, e ele vai estar conosco aqui. Mas antes da gente se preparar para a sonda, vamos, então, ver um pouquinho sobre a personalidade. Eu vou passar aqui, então, eu vou transmitir os slides. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando todo esse trabalho num só documento, tá? Vai ser todo o curso eu pretendo colocar nesse documento aí. Isso vai facilitar depois para todos nós na hora que eu for compartilhar. Quando chegar na metade do caminho, ali na sombra, eu vou mandar esse material para quem quiser, tá? Ele é basicamente extraído do livro Espelhos da Alma também, dos livros, na verdade, Espelhos da Alma e Refletindo a Alma, né? E outros da série psicológica, tá? Então, vamos lá. Alguém pode responder se está conseguindo ver o slide? Porque eu não Sim, está normal. Tá, perfeito, então. Então, hoje nós vamos tratar do desenvolvimento da personalidade. Vamos ver o que se trata, o que é a personalidade, né? Então, uma história bem interessante que eu vou contar agora é que o Jung, quando criança, olha só a precocidade dele, né? Ele tinha se dado conta que, às vezes, lá pelos 11 anos de idade, ele às vezes parecia que tinha uma personalidade 1 e uma personalidade 2, como se fossem duas, né? Um mais velho que percebia essas coisas e começava a questionar sobre a própria natureza da psique, né? E uma outra, como se tivesse outra. Mas será possível mais de uma personalidade animando um corpo só, né? Então, ele começou a observar esses comportamentos diferentes, né? E que eles podem ocorrer realmente dentro da mesma psique, né? Mas olha só, como se fosse mais de uma personalidade, mas não é mais que uma personalidade, porque a real personalidade é única, né? Mas sem que houvesse, então, uma dissociação verdadeira ou uma influência espiritual, né?
como se fossem outros eus, mas não outra personalidade propriamente dita. E essa percepção, né, levou a considerar que a personalidade ela não está ligada apenas a esses aspectos conscientes, como nós estudamos na outro encontro, né? Esses aspectos conscientes, né, é o que são percebidos pelo ego, né? Que é o centro da consciência, né? Então, mas há também aspectos que são inconscientes para o ego, ou seja, estão fora da alçada do ego. E isso que foi uma grande revolução das descobertas que levaram ao surgimento, então, da psicanálise e depois da psicologia analítica, com Jung, a psicanálise com Freud, a partir desse mergulho no inconsciente, né? Então, até então, se vivia muito ligado, a não ser pelas tradições, pelos símbolos, né? Só que a humanidade se acabou se afastando dos símbolos religiosos com o advento e o crescimento do positivismo e das doutrinas materialistas, né? Então, esse distanciamento, os símbolos eram trazidos muito pela religião tradicional, né? Que era uma maneira, então, de chegar até o inconsciente, né? Então, a partir disso, se começou a perceber, opa, tem coisa na personalidade, então, que vai muito além desses mecanismos conscientes, então, né? Ou seja, então, que não são percebidos pelo ego de uma maneira usual na vida no dia a dia, né? Então, a personalidade ou a psique é algo maior que o ego, né? E mesmo maior que a consciência do ego. Ou seja, conforme aquele esquema que a gente estudou até na aula anterior, é isso mesmo, né? A psique é a personalidade total, né? A personalidade total. Então, ela contém dentro dela o ego como esse centro da consciência e como o arquétipo dominante de tudo, né? E durante muito tempo, e nós ainda vivemos a maior parte disso, a gente então, o ego é que controla essas coisas, que centraliza essas questões, justamente por ele estar ligado à consciência. A questão é que muitas vezes a gente se acha idêntico ao ego, né? Por ignorar esses aspectos justamente que estão escondidos lá na inconsciência. A gente vai ver por que a gente esconde as coisas embaixo do tapete, né? Então, e essa dinâmica, ela ocorre em todas as pessoas, né? E isso é muito interessante, porque o Jung começou a observar que isso aí acontecia em todo mundo. E esses diferentes eus, mas não diferentes personalidades, né? Elas habitam o mesmo indivíduo, né? E não são almas diversas, pessoal. Isso é muito importante. Só tem uma alma, tá? Então, não pode haver mais de uma alma, né? Então, se a gente tem que lembrar que a alma é o verdadeiro ser. A alma tem um corpo, eu tenho um corpo, que é provisório, né? Tem o cérebro, a mão, um braço, né? Também não sou o cérebro, eu tenho o cérebro. Tenho o coração, tudo mais, né? Na verdade, eles são formados para servir a alma, que é o ser verdadeiro. E esse ser que é o ser imortal, indivisível. Né? E esse ser é que não perece. Né? E ele é o que é o constante da nossa vida. Né? Na questão 137 dos Livros dos Espíritos, então, do Livro dos Espíritos, estão trazendo para a questão doutrinária, Kardec pergunta, né, se um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes, né? A resposta não, né? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos, tá bem? Então, o que é o ego, então, em relação a toda a psique ou a personalidade total, que nós vamos ver que são que se refere à mesma coisa, né? O ego é o arquétipo pelo qual a personalidade se conecta com a realidade, com essa realidade que a gente está experimentando, né? E não a realidade espiritual, que também pode ser através do ego, quando ele se torna instrumento, então, do espírito imortal. Então, o ego ele pode ser considerado também como defensor da personalidade, ele defende a personalidade da invasão desses outros eus que tem dentro da nossa psique, que o tinha interpretado, né, quando criança, como se fosse mais de uma personalidade. Né? Mas que, na verdade, não é. Não estou falando aqui dos processos obsessivos, né? Estou falando ainda do único ser, né? De uma personalidade, tá? Que está em contato, obviamente, com todas as demais, como a gente vai ver, numa maneira que a gente não consegue, na maior parte de nós, pelo menos, né, enxergar, né? Mas que existe essa conexão, que tem a ver com sintonia. O estudo da personalidade, então, o que ele tenta fazer? Ele tenta entender esses outros eus que existem dentro da psique, né? E o ego tende a defender essas personalidades dos outros eus. Então, para que a gente consiga compreender, então, essas outras esferas que tem dentro, então, da personalidade total e que vão além do ego, que tem esse papel, então, de ser o centro da consciência. O ego é o componente da personalidade, então, que é responsável por esse processo de decisão consciente, justamente por centralizar a consciência, as decisões conscientes. O intelecto, ele está relacionado a esse arquétipo, né?
E os traços perceptíveis, eles não definem por completo a personalidade. Porque o que são esses traços perceptíveis? Eles são aquilo que a gente manifesta para o exterior. E a gente manifesta algumas coisas conscientemente e outras inconscientemente. Aquelas que a gente quer, faz questão de manifestar, é a maneira, é a máscara que a gente usa, então, no teatro da vida, né? Que a gente chama de persona, que não é a personalidade. Vejam só, é como eu me relaciono e como eu quero me mostrar. Ah, esse é o Emanuel, ele é assim, assim, assado, ele se veste assim, ele gosta disso, disso, daquilo. Mas existem outros traços que eu não mostro, ou que eu mostro de maneira inconsciente, ou que eu não quero mostrar, né? E às vezes que eu os desconheço conscientemente, eles estão lá no meu inconsciente, engavetados lá no meu inconsciente. E a individualidade, né, segundo Joana de Ângeles, né, ela é o espírito em si mesmo, né, que é somatório, então, de todas as experiências. Tá? A individualidade é o que é o ser pleno e potente. Vejam só, essas experiências, então, nas várias vezes que a gente reencarna, e até mesmo dentro de uma única existência. E os tipos de personalidade, durante muito tempo, eles foram atribuídos aos humores. Né? Humores são líquidos corporais, né? Por isso é que se fala em humor, transtorno do humor, daí a palavra humor, né? Humor no sentido de também de coisas alegres, etc., né? Mas o sentido psicológico, ele deriva, então, desse sentido material da palavra, né? Como se chama o humor sanguíneo, por exemplo, seria uma personalidade mais superficial. O humor bilioso amarelo seria o colérico, né? O humor bilioso negro melancólico, o humor fleumático tipo sossegado, né? Porque se tentou atribuir às características corpóreas aquilo que pertence, na verdade, à alma, que é incorpórea. Lembrem, a alma, assim como o pai, né? Então, ela é incorpórea e imaterial. Ela se reveste de uma estrutura material e semimaterial, no caso, o perispírito, né, que é o campo morfogenético, né, o modelo organizador biológico, né, que faz essa interface entre o mundo material, né, e o mundo espiritual, portanto. Né? Mas a alma é imaterial. Tá? E por isso ela não está sujeita ao desgaste que se opera na matéria. Né? A alma não sofre esse desgaste. Para o Freud, então, como a gente estava vendo antes, a personalidade é influenciada, então, por essas forças conscientes e também inconscientes, estando o ego no meio do caminho, então, segundo a visão freudiana, né, entre o id, que revela esse inconsciente aí, né, e o superego, né, que são as questões aprendidas, né, que a gente vai aprendendo e que vão suprimindo certas questões do inconsciente. E isso gera um conflito, né, entre o id e o superego, os conflitos e os transtornos psíquicos na visão do Freud. Isso de maneira sucinta, evidentemente. Nós vamos ter um encontro que a gente vai poder detalhar um pouquinho melhor essas questões. E que a personalidade, então, o próprio Freud já havia percebido isso, não se limita a esses fenômenos observáveis da consciência. Só que o Jung foi mais além, né? Então, que é o fundador da psicologia analítica, né? Ele diz que a personalidade, ela quer evoluir a partir das condições inconscientes também, para poder se experimentar onde? Na sua totalidade. E não parcialmente, como ela se expressa só através daquele fragmento que é consciente. Nós temos que lembrar que se nós formos comparar a personalidade total com a consciência do ego, né? Não a consciência total do self, a consciência do ego, que é essa consciência do dia a dia nosso, né? Que é consciente para nós, é como se fosse assim, ó, a ponta lá do iceberg, sendo que todo o iceberg está submerso no oceano. E talvez todo o oceano seja realmente um inconsciente, só aquela pontinha ali, né, a questão que é consciente para nós. Né? Vou dar um exemplo. Nós não conseguimos perceber, por exemplo, como as nossas células estão funcionando bioquimicamente agora. Né? Eu posso prestar atenção em algumas coisas, posso prestar atenção na respiração, por exemplo, que várias técnicas de meditação, de prestar atenção no momento, leva a pessoa a se dar conta desses processos que são inconscientes, tá? Então, a personalidade total, vejam só, ela é o sinônimo da psique total. Então, nós não temos várias personalidades, nós podemos ter vários desses complexos dentro, né, e esses arquétipos dentro da personalidade total. Mas a psique ou a personalidade é que contém esses arquétipos, esses complexos, né? Entre eles, o consciente e o inconsciente, que é, então, o ser total. E o centro da personalidade total, da psique, não é o ego, né? Mas é o espírito, o self, o eu profundo, o si mesmo, né? O espírito
imortal, que é o centro real da personalidade. Por isso, essa ânsia que nós temos, às vezes, de ter essa ânsia de se descobrir como a gente é mesmo. Só que esse processo pode ser muito doloroso, né? Porque justamente o ego, ele tenta se defender desse processo através daquilo que a gente estudou na outra aula, que são os chamados mecanismos de defesa. A psicologia espírita, então, ela ressalta que o desenvolvimento da personalidade é ao longo não de uma única encarnação, né? Mas através, então, da pluralidade das existências, das sucessivas reencarnações, porque nós precisamos evoluir, a psique precisa evoluir, e ela vai se tornando a partir do autoconhecimento, do conhecimento da sua própria estrutura e da sua relação, então, com toda a psique, né? Psique coletiva, né? Então, que é a psique total, inconsciente coletivo, etc. A representação, então, como eu falei, da personalidade para o exterior é só uma pequena face disso. É a persona, o personagem que a gente está representando nessa vida. É o personagem que o espírito imortal representa nessa vida, não apenas nessa vida, mas numa parte dela. Porque seguramente o que eu estou representando hoje não foi o que eu era na minha adolescência ou na minha infância, e provavelmente não será como na minha maturidade. Eu vou então tendo essa pessoa, ela consegue caracterizar como a mesma pessoa, mas ela é a maneira como eu me coloco, como eu me apresento para o mundo exterior. Isso não é ruim. O ruim é ignorar isso, sabe? Não é ruim. Assim como não é a sombra necessariamente alguma coisa boa e ruim. O ruim é ignorar a sombra. Isso é que causa sofrimento, né? Então, a pessoa, ela não representa por completo a personalidade. Na verdade, a parte oculta da personalidade é o que está lá no inconsciente, a sombra, né? Essa sombra está no inconsciente. E tudo aquilo que nos incomoda na nossa personalidade e que negamos, ó, o mecanismo de defesa, ó, a negação em nós, né? A nossa sombra, nós tratamos de esconder aonde? Lá no inconsciente, né? E isso começa desde a infância, como a gente vai ver, né? Quando a gente recomeça na vida, né? Tá tudo escondido, o ego está se reformando, né? Se refazendo. E a gente não, porque o ego é inato, né? A gente nasce com o ego, mas ele não é desenvolvido. Ele vai se desenvolvendo, né? Por isso é que na infância a gente manifesta meio tudo, assim, não tem consciência completa das coisas. E à medida que a gente vai evoluindo e a nossa personalidade vai conseguindo estruturar esse ego para a atual experiência, né? E que vai combinando as experiências do passado, que estão arquivadas, então, na alma mesmo, no espírito imortal, né? É que nós vamos, então, começando a nos desenvolver. Por isso, os conflitos que acontecem lá na adolescência. Então, eu trouxe aqui um esquema, só que eu detalhei um pouquinho mais. Olha só o que eu coloquei. Todo aquele quadro, então, que envolve tudo, é a psique ou a personalidade. Então, agora já dá para fazer uma distinção boa. Qual é a diferença, então, da personalidade para o ego? Tá vendo? A personalidade é muito maior do que o ego. A personalidade é um ser total. E qual é o centro da minha personalidade? É o self, é o espírito imortal. É aquele ser que não perece. É aquela parte que é imaterial de mim e que é a centelha divina. E que é como o Pai, que tem as mesmas características do Pai. Mas o Leon Denis tem uma passagem muito interessante num livro chamado Depois da Morte, que ele nos diz assim, ó, né? A veste fluídica denuncia a superioridade do espírito, né? É como um invólucro formado pelos méritos e qualidades adquiridas na sucessão das suas experiências. Opaca e sombria na alma inferior, seu louvor aumenta de acordo com os progressos realizados. Torna-se a alma cada vez mais pura, brilhante no espírito elevado, ofusca nas almas superiores. Todo espírito é um foco de luz, velado por longo tempo, comprimido, invisível, mas que se descobre no seu valor moral, cresce lentamente, aumentando a penetração e intensidade. No começo, olha só essa metáfora, é como um fogo escondido sob cinzas, que se revela por fracas claridades e depois ainda por uma chama tímida e vacilante. Um dia, tornar-se-á a auréola que se ativa, estende e rodeia completamente. O espírito, então, resplandece como um sol ou como esses astros errantes que percorrem os abismos celestes, arrastando sua longa cauda de luz. Para obter esse esplendor, é necessário o mérito, filho dos trabalhos longos, das obras fecundas, adquirindo em número de existências, o que nos afigura
a eternidade. Então, é justamente, o self ele já está presente em nós, ele não precisa ser criado, não precisa ser desenvolvido, ele só está tapado pela densa camada de sombra que a gente vai ter que, então, tirar, né? Tirar disso, vai ter que iluminar essa questão toda, tá? Então, o ego ele tem que servir, então, ao espírito, no programa reencarnatório que a gente tem para o desenvolvimento da psique total. E qual é o objetivo da psique total? É nos tornarmos consciente, então, do nosso próprio mundo interior. E como isso se dá, então? Expandindo essa consciência do ego até que ela encontre a consciência do self. Aquele círculo da consciência pessoal, que o ego está no centro ali, se vocês observarem nesse diagrama aí, né? Ele é muito limitado. Vejam, ó, a persona, então é como o ego se relaciona com o mundo exterior. Mas olha só o círculo da sombra lá, né? Ele envolve todo o inconsciente coletivo. E o meu inconsciente pessoal é tudo aquilo que eu desconheço. Quanto mais eu começo a tomar consciência da minha sombra pessoal, né? Olha só, que ela está se projetando sobre a sombra coletiva, né? Mais eu começo a conhecer a minha psique. Então, à medida que vamos tomando consciência dessa nossa sombra, né, nós vamos diminuindo essa projeção do inconsciente pessoal no inconsciente coletivo e na sombra coletiva. Então, eu começo a projetar menos no outro aquilo que está dentro de mim. A trave e o argueiro que nós vimos na outra conversa que nós tivemos, né? Então, esse mecanismo, a projeção, quando a gente se dá conta disso, já é um avanço. Né? Já é um avanço eu perceber que eu estou projetando a minha sombra. Se eu consigo perceber isso, esse é o primeiro passo, então, para eu conseguir encontrá-la. Tá? E eu tomar consciência disso. E tomar consciência disso vai fazer com que isso que tem vitalidade dentro do meu eu não se manifeste na marra, não se manifeste através, pressionando o inconsciente e explodindo de alguma maneira. A personalidade, então, representa a aparência para ser conhecida, não raro, em distopia com o eu profundo e real. Ela está representando, tá vendo? Nesse sentido, nós podemos afirmar que a persona ela é transitória e se modifica nas reencarnações. Persona, não é personalidade, é persona. A personalidade total, a psique, agora sim, né, ela se desenvolve em vida, em movimento, a partir, então, das experiências, porque o espírito ele não tem sexo, né? A alma, né? Mas os arquétipos aqui, eu vou voltar a ânimos e ânima, né? É o masculino e feminino que estão presentes, então, e se manifesta, então, através, então, das sucessivas existências nessas experiências, no sexo, por quê? Porque nós vivemos a dualidade, o bem e o mal, o claro e o escuro, o masculino e o feminino, etc., que para Deus não existe, que é único, que é a unicidade, né? E como alma, como somos semelhantes a Deus, aí é que está a nossa imagem e semelhança, não na imagem do ego, mas a imagem da alma, né, que nós somos semelhantes, aí nós não temos, então, essa dualidade. Nós somos um. E nesse sentido é que nós somos um com o Senhor, né, um com Deus. Então, na experiência dos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento, a partir, então, das experiências reencarnatórias, né, é que nós vamos, então, tomando conhecimento dessa personalidade total. Está, então, em constante transformação, né, sendo considerado dentro de uma dada encarnação específica também ao longo das sucessivas reencarnações. Né? Então, assim como eu evolui dentro de uma encarnação, eu evoluo entre as encarnações, essa minha personalidade, o conhecimento dessa minha personalidade. E a partir do desenvolvimento da personalidade, então, e do encontro das experiências do passado com o presente, que vamos desenvolvendo a consciência e o processo que a Joana chama de individuação do ser. Então, vamos lá. Como é que isso se dá, então? Pensemos agora, então, nas etapas da vida. Né? Olha só o que o Jung tem a nos dizer sobre isso. A personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir de germes, cuja interpretação é difícil, até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Somos como o sol que alimenta a terra e produz tudo que é de belo, de estranho e de mal. Somos também como mães que carregam no seio a felicidade desconhecida e o sofrimento. De início não sabemos o que está contido em nós, que feitos sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou de mal. Somente o outono revela o que a primavera produziu, e somente a tarde manifesta o que a manhã iniciou.
Então, muitas vezes, isso desde a própria existência, a gente só vai se dar conta de algumas coisas com o passar, então, com o amadurecimento, que cada reencarnação permite. Então, nós recomeçamos para aprender aspectos que não foram suficientemente aprendidos naquela existência. E como é que a gente começa? Né? Na infância. Né? Então, a personalidade na trajetória ela vai ganhando os seus encontros e trazendo à consciência tudo que está contido em nós. Mas na infância, a gente começa aparentemente do zero. Mas mas só aparentemente, né? Porque toda aquela bagagem está lá, no inconsciente. Vejam só, a gente vai formar o ego para se relacionar com aquela experiência atual, né? E aos poucos a gente vai ter contato com esse inconsciente. E isso vai se dar principalmente ao final da infância. Né? Então, segundo Joana de Ângeles, cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. Então, eu coloquei aqui, ó, que Jesus também viveu como uma criança humana, entendeu? Mesmo sendo para viver a experiência humana e pelo tipo de missão que ele veio exercer entre nós, né? A missão de mostrar como é que é o ser consciente, né? Como é que é aquele ser cuja alma brilha como um sol, né? Cujo ego está totalmente submetido à vontade do espírito imortal, como é o próprio espírito imortal entre nós, né? E esse espírito imortal nada mais é do que centelha divina, ou com a própria divindade entre nós, né? Porque o espírito, nós, né, como espíritos, somos então, guardamos as mesmas características do Pai. Por isso, Jesus, ele é então, nesse sentido, idêntico a Deus, né? Na alma, como todos nós, né? Porque ele já não tem nenhuma opacidade, né? Interrompendo esse brilho desse sol interior, tá? Então, mas ele também viveu como criança. Por que isso aí, né? Porque ele viveu a experiência terrena entre nós, né? Então, também, para aquela formação, e pode ver, ó, que o período de atividade que descreve os evangelhos, eles foram dos 30 aos 33 anos, né, de idade da vida terrena dele. Toda aquela preparação, né, para aqueles anos extremamente, então, profícuos e que mudaram a humanidade. Né? Então, mas também teve que passar por essa fase da vida para nos mostrar, também como uma forma de ensinamento para viver entre nós como nós. E o perispírito, então, esse campo morfogenético, esse modelo organizador biológico, né, ele atua sobre esses fatores genéticos que são herdados, né, influenciado pelos fatores sociais, ambientais, que atuam desde a gestação. Aquele sentimento de rejeição ou de plena aceitação já está atuando ali, assim como aquilo que é carregado pela própria biografia, né, do reencarnante e daqueles que vão servir como genitores do reencarnante. E com todas aquelas amarras que os contactam, né, uns aos outros, no seu passado. E no recém-nascido, então, embora o ego ainda não elabore conscientemente o que vive, né, mas ele está vivendo. Né? Então, o ego para a presente encarnação, ele existe, como eu falei, na forma inata, mas não desenvolvido. Mas as experiências, mesmo não sendo conscientes, elas são sentidas e são arquivadas no inconsciente. Então, tudo que a gente... Olha a importância da infância. Né? Tudo aquilo que a gente passa, embora não aparente consciência daquilo, ela está sendo arquivada no inconsciente, dentro da personalidade total. E uma hora aquilo vai se manifestar, tá? Porque está fora do alcance do ego, né? Mas está dentro do alcance do espírito, no centro da psique. Então tudo fica registrado dentro de nós. Todas as experiências. Mesmo aquelas que a gente não consegue perceber conscientemente com a consciência do ego, mas não com a consciência do centro da personalidade, tá? Não confundir o centro da personalidade, que é o espírito, o self, com o centro da consciência, que é o ego. Então, o espírito, com experiências de abandono do passado, né, ele revive a mesma situação na sua fase inicial da reencarnação. Né? Por isso a importância daquela aceitação. Não é à toa que a gente nasce com aquela aparência inocente, né? Como um bebê que precisa totalmente para despertar, como a gente nascesse com as características que a gente terminou a encarnação passada, né? Quanto problema isso poderia trazer no desenvolvimento, né? Então, essa é a real oportunidade
que denota a misericórdia divina e o grande amor de Deus por nós, que nos permite começar de novo, e o nosso histórico fica lá, inconsciente, aguardando o momento, então, para se desenvolver. Porque para a gente ter a oportunidade da infância, para trabalhar essas questões, porque quando a gente chegar na fase adulta, essas questões, muitas questões do passado vão voltar e vão se tornar, ou vão se tornar conscientes, se a gente conseguir fazer isso, ou o inconsciente vai nos dominar. Vai nos dominar através das pulsões e dos conflitos e dos complexos que a gente não consegue perceber. Né? Sendo comum, então, que esse conflito ele vai reacender em algum momento e se amplie, né? A força desse complexo dominador. E o que a Joana de Anjos nos diz a respeito disso? Né? Ela diz que o amadurecimento psicológico, né, mediante a consciência do dever, na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à prole, então, torna-se impositivo e imediato, mesmo antes de ter assumido o compromisso familiar. Isso já no planejamento reencarnatório. Isso não lembra muito o que Abigail disse a Paulo, né? Paulo Estevão, que diz, olha, ama, trabalha, espera, confia. Né? Então tem muito a ver em relação a isso. E aos poucos, a criança ela começa a se perceber, então, um eu separado dos pais. Né? Então todos nós passamos por isso várias vezes. Né? E a personalidade ela começa a testar suas características próprias. Né? Então lá com 1 ano e meio de idade, né, as crianças começam a usar muito o eu, o meu, tudo mais. Né? Porque estão desenvolvendo o ego, né? A noção do ego. Né? E naquela fase, muito, então, da sombra, né, vai aparecer. Por isso que se diz que a criança não finge, né, não consegue fingir, né, não consegue, não tem só uma persona de fingimento, porque a sombra aparece também. Quando está com birra, faz birra, né? Quando está com raiva, a raiva aparece também. Não consegue, então, modular essas questões. Então, a pessoa e a sombra elas vão se estruturando a partir então, da educação recebida, né? Toda vez que a criança aprende que alguma coisa deve ficar oculta, que não é bom, aquilo não é legal, ou ela aprende de uma maneira saudável, ou ela vai ocultar aquilo no inconsciente, um determinado comportamento, né? E que vai ficar lá, mas não vai desaparecer, porque nada desaparece, só fica escondido, esperando o momento de eclodir, né? Lá no inconsciente. Ou aquilo que deve ser exibido. O problema é que o que a gente vive na sociedade atual, materialista, é o que deve ser exibido, não necessariamente é aquilo que deveria ser pelo programa reencarnatório, né, ou pela espiritualidade. Como assim? Porque nós temos que lembrar que o mundo material é um mundo competitivo, é o mundo do ter, do poder e do manter. Então, às vezes, o que a criança aprende com os pais, que deve ser exibido, são as características, então, de competição, né, de ganhar a qualquer custo, de não tolerar a frustração, né, de ter o desempenho intelectual, não importa a que preço, né, e assim sucessivamente. Né? Então, o problema não é a persona, nem a sombra, né? O problema é a ignorância a respeito dessas partes da nossa personalidade. E esse que é o processo que a gente tem que fazer. Né? Então, manter a sombra nesse calabouço escuro do inconsciente, né, ela não impede que ela se manifeste através desses conflitos. Temos que lembrar que proteção, então, não significa poupar a criança de ter as frustrações, mas permitir o desenvolvimento da nossa autonomia e da confiança. Porque qual é o objetivo de tudo isso da encarnação? É tornar, então, o ser como ele é mesmo de verdade, confiante, forte, podendo servir, então, a um propósito maior. Né? Porque quanto mais eu receber, né, quanto mais eu fazer, mais eu vou receber. Né? Então, o talento, pode ver a parábola dos talentos, né? Que recebeu 5 talentos, né, duplicou para 10 talentos. O que recebeu menos talentos, 2 talentos, fez um bom trabalho também. E o que recebeu um só, enterrou e devolveu a mesma coisa. Né? Então, isso quanto mais eu me desenvolver, mais eu conseguirei servir, então, aquele propósito a que eu destino naquela encarnação. Né? O primeiro propósito, então, é se tornar, então, esse ser consciente, seguro, né? Não egocêntrico, não narcisista, mas seguro, sabendo do seu valor como filho de Deus, né? Como herdeiro de Deus, né? Como alma imortal, né? E o papel que eu posso sim e não posso deixar de exercer no mundo, eu não posso enterrar o talento. Eu tenho que pegar e multiplicar esse talento, né? Porque ele foi me emprestado por Deus, porque confiou nas capacidades que ele mesmo colocou em mim.
Então, em todas as fases, os pais eles têm um papel fundamental de não deixar que a criança esqueça, então, dessa origem espiritual e divina. E que muitas vezes nesse mundo materialista se deixa, né? Isso depois vai causar um problema na fase em que a gente tem que desenvolver mais a autotranscendência, né? Na maturidade, como a gente vai ver adiante. Ou seja, não apenas preparar para ser alguém no mundo, né? Ou mundano, egocêntrico, né? Ligado a esse ter, poder e manter que eu falei antes, mas com essa noção de que a vida é muito mais que essas satisfações egóicas, né? Egóicas e imediatistas, né? Então, mostrar que há propósito e que há significado nas coisas, né? E não hedonismo, só que é a busca do prazer, né? Que ele tem todo sentido dentro do materialismo, né? Mas que perde total quando a gente considera o propósito nisso. E desenvolver o fortalecimento psíquico da criança e mostrar que ela é um ator no teatro do mundo, né? Vejam só a pergunta 383 do Livro dos Espíritos, né? Qual para este, então, esse é o espírito, né? A utilidade de repassar pelo estado de infância? Olha a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec aí, ó. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Aqueles que estão exercendo o papel de pai e mãe, né? Não necessariamente o pai e mãe biológico, obviamente, mas aqueles que vão exercer, seja o avô, o pai ou a mãe adotiva, ou quem for responsável, então, pela educação da criança, nessa oportunidade, então, da reencarnação. Segundo a Joana de Ângeles, então, é na infância que se fixam em profundidade esses acontecimentos. Lá no inconsciente, ó, as impressões de aceitação como as de rejeição se esculpirão em profundidade, abençoando com amor e segurança, ou então dilacerando o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos, então, inconscientes da animosidade que foi objeto, né? Então, a gente lembra Jesus, que simbolicamente disso, então, lembrando da pureza, então, das crianças, para que viessem a ele as criancinhas, quando os apóstolos, não incomodem Jesus, dele diz, não, venham as minhas criancinhas, pois delas é o reino do céu, ou seja, aqueles que se assemelham a elas em sua pureza e integridade, onde ainda a máscara da persona não domina a personalidade, o ego não se ilude com aquilo, né, que seja ele, de fato, seja a persona, ignorando a sombra, né, que existe nele. Depois, então, existe a crise, então, da infância, a partir desses aspectos, né, que é quando nós começamos, então, com esse desenvolvimento que ocorre do ego, e quando o inconsciente começa, então, a aflorar, e o nosso ser mesmo, né, que passou pela pluralidade das existências, né, na nossa personalidade, aí sim, total, começa a entrar em conflito, né, com as experiências da nova encarnação, né. Essa é a crise da adolescência, né. E nessa crise a gente cresce muito, e vai depender muito da nossa infância. Então, olha o cuidado. Se a gente tiver uma infância, né, o mais saudável possível do ponto de vista psíquico, né, conhecendo as frustrações, reconhecendo, então, a nossa origem espiritual, né, então, desde a evangelização, por exemplo, da criança, né, até a noção de moral, não faltar isso na educação da criança, etc., né, e proporcionar o conhecimento de si mesmo também, né, vai acontecer a crise, mas vai ser uma crise que a criança vai conseguir sair muito melhor nesse processo chamado de adolescência. Não é um período fácil, né, infelizmente, muitas vezes, né, são criados assim, neologismos, adjetivos, que já vão causando um problema maior ainda para a pessoa que está vivendo aquilo, né, a pessoa se chama aborrecência, por exemplo, né, isso já é um período difícil, né, se os adultos, né, que estão vivendo juntos que todos sabemos, né, das dificuldades adolescentes, já vão com isso pré-programado, isso pode tornar o problema que já é problemático ainda muito mais difícil. Então, a sombra mais densa, né, que está lá na consciência, ela começa a emergir para o consciente. Tanto aquela que foi criada nessa encarnação, dependendo das experiências infantis, então, mais ou menos, né, quanto aquela sombra, então, que veio das encarnações anteriores, né. E esse processo, então, da busca da identidade, do crescimento o crescimento da vida, assim como se dá com o crescimento espiritual, ou seja, eu percorrer essa adolescência espiritual que estamos passando agora, que é essa época de conflitos que a gente vive, né, para se tornar um adulto espiritual, né, é que a gente vai buscar essa identidade, né, porque muitos adultos, como nós, vivemos como crianças ainda, né, então com essa necessidade de ser amado, esquecendo a necessidade que a gente tem ali amar, porque amado a gente já é,
né, profundamente amado, né, e único. Porque essa falta de amor e essa baixa autoestima tem a ver, então, justamente com os mecanismos relacionados ao ego, né? Porque o espírito total sabe que é amado, sabe que é luz pura, que é luz divina, né? E quando a gente não se identifica com o espírito mortal, mas com o ego ainda, né? E com as questões egóicas menores, a gente acaba, então, tendo uma baixa autoestima e tudo mais. Então, daí vai ocorrer a separação dos pais, então, e o corpo infantil, né? E a identificação com grupos vai ajudar a aliviar essa dor dessa individuação, né? Por isso, como eu ainda não estou pronto, eu preciso me associar a alguns grupos. Primeiro, porque eu vou largar um pouco da influência para poder ficar independente dos meus pais, mas eu não consigo ficar sozinho ainda, né? Nesse meu processo de individuação. Não tenho, então, por isso, a identificação com grupos, característica da idade, né? Para conseguir, então, entrar nesse processo da conquista da autonomia. Segundo a Joana de Anjos, então, o surgimento da afetividade, do interesse sexual e dos conflitos na área do comportamento, né, como insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, né, facultando espaço para a transformação da personalidade, né, esses conflitos, o aparecimento de tendências e vocações ocorrem nessa fase, né, na adolescência, então, né. Então, aí que vai brotar a nossa vocação, a nossa tendência e tudo mais, porque é aquilo que já veio das encarnações anteriores combinado com a experiência atual, né? E que esse período ele é crucial também para o desenvolvimento da personalidade. Vejam só, todas as etapas do desenvolvimento da personalidade, em cada encarnação, são importantíssimas, estão estritamente afinadas, né? Vejam, essa é a fase de grande energia corpórea, onde o princípio vital, né, fluido vital, está pleno a nossa energia aí, né? Então, que é o K para os egípcios, né? O Ki, ou o Shi, né? Para os orientais, o Prana para os indianos e para nós espíritas, o fluido vital, né? Então, ele está pleno nessa fase, né? E depois, então, vai ocorrendo, a gente vai perdendo um pouco dessa vida, porque vão surgindo outras coisas, né? Então, em relação à afetividade, à sexualidade do período da adolescência, né? Na infância a gente tinha a sexualidade, as fases da sexo, a fase fálica, a fase anal, etc., mas com uma certa ingenuidade, né? E é muito importante que isso seja assim, né? Tanto que o risco que existe, que a gente sabe, cada vez se torna mais evidente, sempre existiu, mas hoje, felizmente, se torna mais clara essa sombra, né, da coletividade, que é o abuso, então, dessas características que ocorrem na infância, né? Que causam, então, para dizerem, o profundo impacto no desenvolvimento da psique, né, da personalidade, né? Então, já na adolescência, essa força é intensa, né, impulsionada pela carga hormonal que surge no período, né, que é proposital para esse desenvolvimento e para essa criação da autonomia, né? Então, os textos bíblicos dizem, né, que o homem deixará seus pais para se juntar à mulher e com ela será uma só carne, né? Então, nesse processo, então, da autonomia, né? Deixar a força dos pais, né? Deixar os pais para poder se tornar independente, né? E o do sentido do masculino e feminino como uma coisa só, né? Numa metáfora, então, de que esse é o objetivo, de o feminino e o masculino se desenvolverem por completo em cada um, né? No ser integral, né? Então, equilíbrio deve ter dessa fase para evitar os comportamentos extremos, sejam eles de castração, né? Como já foi, como também de devassidão, né? Então, e o aprofundamento dos relacionamentos com qualidade, né? Por quê? Porque se não houver qualidade, esses conflitos podem levar à fuga dessa realidade para que não tiver essa estrutura emocional para isso. E essa fuga se dá através, então, do álcool, do tabaco, da drogadição, né? Além de esportes de risco, né? Mesmo do suicídio na adolescência, etc., né? E hoje a gente sabe que as redes sociais, né? Elas participam muito dessa construção da persona, que é como e da negação da sombra, né? Como eu quero aparecer. E quando às vezes como é o ego que está no comando disso aí tudo, né? Eu posso me sentir realmente muito frustrado, né? Com a percepção que se tem, né, que seja diferente daquilo que eu acho sobre mim, né? Porque a sombra ela aparece também. Ela aparece, mas ela é negada pelo ego, né? Então ela vai aparecer através até de coisas que a gente diz, mas que a gente nem percebe, ou da maneira pela qual a gente se manifesta, né? Então o problema não é isso em si, mas a gente não perceber isso, né? Que aquilo faz parte de nós também, né? E a gente usa mecanismos de defesa, então, o ego, né, para se defender, então, de tomar consciência dessa sombra aí. Mas a gente também vai ter que cortar o cordão umbilical nesse processo, né? Jung diz, então, que, lamentavelmente,
há muitos pais que persistem em considerar os filhos sempre como crianças, porque eles próprios não querem envelhecer, nem renunciar à autoridade e ao poder de pais, né? Agindo desse modo, eles exercem sobre os filhos influência altamente desastrosa, por tirar-lhes todas as ocasiões de assumirem responsabilidade individual. Então, isso impacta muito nesse processo de individuação. Então, a gente vê cada vez mais isso, né? Adultos em idade, mas não em maturidade, né? Então, adultos que são, na verdade, adolescentes ou adultos infantis, né? Que são crianças e que não conseguiram fazer esse processo de individuação e que se manifestam, muitas vezes, através, então, de mecanismos bastante infantilizados, né? Segundo a Joana de Ângeles, então, a continência moral, o comedimento de atitudes constituem os preparativos indispensáveis para a formação de toda a personalidade, que, como a gente viu, ela envolve os aspectos, então, do ego, sim, mas de outros arquétipos, dos outros eus que formam a nossa personalidade toda, todo o inconsciente, né, o arquétipo da sombra, o ânimos e ânimos, masculino e feminino, né, e o caráter do jovem, né, nesse período, então, de claro escuro de discernimento, né, para o triunfo sobre si mesmo, que esse é o objetivo, né, e sobre as dificuldades que enfrentam todas as criaturas durante a marcha física na Terra. E essa dificuldade decorre justamente por isso, porque essas questões estão ocultas e elas é que nós temos que explorar paulatinamente, né, porque a gente não consegue enxergar direto a luz do sol sem se cegar, né, então essa luz, ela aos poucos a gente vai removendo essa camada, porque senão a gente não aguenta, né? Então, aos poucos, a gente vai penetrando na sombra, como o Leon Denis ele escreveu, ali como eu li, né? Como se fosse um braseiro coberto por cinzas. Aos poucos, eu vou tirando as cinzas e o braseiro vai se tornando mais intenso. Até que a labareda vai surgir dali. E aí, esse é o meu destino, de brilhar, então, com aquele fogo, mas não ocultado mais pelas cinzas, que vão estar ali também, né? A sombra. Mas eu já vou ter consciência dela e elas não vão impedir meu brilho mais, aquilo que eu nasci para ser, né, para fazer mesmo, né? Então aí chega a fase adulta, que tem seus desafios próprios, então, né, da fase adulta, e estamos chegando bem, né, agora 10 para as 9, ó, direitinho chegamos na fase adulta da nossa conversa de hoje, né, então, que contém outros desafios, então, quem entrar em acordo com esse passado, então, né, muitas coisas, buscar abrir algumas gavetas que ficaram lá na adolescência, lá na infância, né, para poder, então, tornar-se de verdade responsável pela própria biografia. Fase adulta é importantíssimo, então, se a gente conseguiu fazer uma boa trajetória na presente encarnação, no desenvolvimento da personalidade, nas suas respectivas fases, nós vamos estar nos preparando, então, com segurança, para vivermos a fase adulta, essa fase de autonomia, né? Principalmente de autonomia. Inclusive, nos preparar para ser adultos de verdade, ou seja, oferecer a mesma educação, né? Aquele papel de educador para a nossa própria prole, né? Ou nas nossas relações sociais, ou no trabalho, ou em tudo que a gente for fazendo, se tornar um adulto de verdade, né? Então, isso tem muito a ver, então, com as nossas experiências prévias, mas também com aquilo que a gente vivencia na experiência atual, nos estágios anteriores lá da idade adulta. E conforme, então, a gente vai ter que saber dividir, então, o espaço entre essa busca externa, que é a busca do ego, então, né, do trabalho, da minha colocação na sociedade, de eu estudar e tudo mais, essas coisas da vida, da presente encarnação, ou seja, da atuação, com aquela busca interna do self, que é imortal, né, que não está ligada a essas questões espaço-temporal egóicas, né? Ou seja, eu não posso me isolar das relações sociais, nem das coisas que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que trabalhar. O Paulo tinha que trabalhar como tecelão, né? Ele trabalhava como tecelão, mas o espírito dele, a missão dele, era então divulgar o evangelho entre os gentios, adentrou a Europa, né, para levar o evangelho até onde levou, né? Então, mas ele continuava trabalhando, então tinha aquela busca externa, mas veja, mas ele não se entregou a uma busca externa vazia, não ficou apenas como doutor da lei, né, naquela esterilidade, apenas aquilo, mas ele procurou uma maneira de sustentar dentro do mundo e foi buscar a busca interna dele, então a busca do self, né, uma vez que ele encontrou essa luz lá no Damasco, né, quando ele encontrou essa luz, né, que é a presença do Cristo nele mesmo, né? Então,
e estabelecer essas relações harmônicas, né, e colocar-se em condições de exercício educador. Tanto que Paulo, com esse amadurecimento, ele conseguiu dizer que já não era ele que vivia nele, né, mas o Cristo, né, o sol resplandecente, né, sendo como ele, então, essa luz divina que estava encoberta então, pela sombra, né. Mas ele teve que encontrar a própria, teve que saber disso. E ele todo o tempo fala, ele dizia, eu não sou bom, né, bom é Deus, né. Então, Jesus disse isso, né, e Paulo parafraseou, né, em diversas ocasiões. Então, conforme Joana de Ângeles, não a atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver a responsabilidade e desafios existenciais da fase. E é comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do correspondente emocional, o que transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro. Né? E muitas vezes, então, os nossos pais e mães internos continuam a tomar decisões por nós, os outros eus da personalidade, porque nós temos esses eus, um pai, uma mãe, um velho, tudo dentro de nós, né? E o hedonismo, então, a busca pelo prazer, ela pode predominar em indivíduos em consciência de sono, ou seja, que não estão despertos para a realidade espiritual, que não foram apresentados à realidade espiritual por uma deficiência, então, nessa educação como crianças, né? Ou seja, continuam vivendo como crianças espirituais em corpos de adultos, né? Por não ter noção, então, de que são seres espirituais, é isso que nós somos, seres espirituais, vivendo uma experiência corporal, né? Então, o Joana nos diz que, por falta de esforço, encontra-se indivíduos adultos vivendo esse período arquetípico na infância, porque para crescer dói, né? Crescer exige esforço e vontade, e nós somos dotados de vontade e liberdade, né? E intelecto, né? Isso nós somos dotados, né? E a partir disso é que nós vamos fazer o esforço, então, de crescimento e da evolução, né? Então, é por falta disso que, às vezes, mesmo na idade avançada, ainda a gente tem aspirações no adulto, por exemplo, e não aquelas aspirações transcendentais que já deveriam estar presentes em nós, né? A gente quer ter coisas ainda de adulto, né? Ou de criança, o carro, ou não sei o que e tal, e não está preocupado ainda com o desenvolvimento espiritual, e mesmo, às vezes, no final da vida, né? Então, quantas vezes a gente vê isso, né? Que às vezes a pessoa foi presa por um crime de corrupção, né? Porque queria mais e mais e mais dinheiro, né? Já no final da vida, né? A gente às vezes até não compreende, pô, final da vida, o sujeito ainda preocupado com uma coisa que é totalmente transitória, né? Então, e às vezes o organismo já não dispõe mais dessas forças naturais para esse tipo de comportamento. E culturalmente a gente é muito influenciado por essas ideias egoicas que estão muito presentes na sociedade como a nossa, ainda que está nesse período de transição do mundo, então, de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Esse ter, poder e manter, na posse, status, competição, comparação, julgamento, né? Nesse vencer na vida, né? Vencer no mundo, né? É aquela questão do ego, né? Mas dissociados da ética e da moral, porque o ego, então, ele sempre compara, ele compete, ele julga, ele condena, e tem esse sentimento que é superior ou inferior. Para um espírito imortal, não. Sempre é amor, é cooperação, e o amor não condiciona nada, é o perdão ilimitado, é a compaixão, é a solidariedade e a fraternidade, né? É a cooperação, é isso. Essa é a grande diferença. Uma vez eu até falei, às vezes a gente faz até uma coisa legal do ponto de vista espiritual. Por exemplo, começa a ir de bicicleta para o trabalho, porque tem uma ideia legítima, né, de querer preservar a natureza. Mas no momento que eu começo a olhar para o outro, me achar superior, a me comparar e a julgar o outro, sabe? Porque ele está indo de carro, eu caí na armadilha do ego. Porque eu tenho que fazer isso porque eu acredito que isso é certo e não julgar o outro. Né? Porque eu não. Porque no momento que eu fiz isso, na verdade, eu estou fazendo por um impulso egóico e não por um legítimo aspiração da alma. Então, do ponto de vista do ego, é isso aí. Olha o sol lá, ó. O ego é como sendo a terra, né? Olha lá, a sombra lá escondidinha. E o que eu sou de verdade é aquilo lá, ó. É o céu, o sol. Olha na perspectiva do céu, o ego, ó. Entendeu? E esse é o processo, ali os outros eus que estão orbitando em mim, porque cada um de nós é como uma estrela brilhante, né? Que fuga e que tem um universo dentro da nossa psique. E esses universos todos, essas várias estrelas que a gente vê ali no universo, né? São as almas, né? Que estão todas brilhando com os seus vários eus dentro da sua própria personalidade, e essas órbitas, essas personalidades se combinam,
né? Então, todas premiadas pelo divino, né? Que é a própria malha, o tecido do universo, o tecido imaterial do universo. Conforme a Joana, então, esse ser real, no entanto, ele está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos dispositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Quem é essa máscara? É a persona. Descobri-lo, então, não é anulá-lo. Eu vou continuar tendo uma persona, mas eu vou saber que ela é apenas a persona, a maneira pela qual eu me comunico com o exterior. E ela constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente. Aonde, então? Que é o centro do inconsciente? Lá na sombra, né? De forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado, projetando no outro. Então, no momento em que eu sei que isso é a persona, mas eu não sou só isso, eu tenho uma parte em mim que eu insisto em negar também. No momento que eu descubro isso, né? Então eu consigo olhar, olha, eu realmente estou jogando, estou julgando a pessoa que foi de carro, eu consegui perceber isso. E aí, então, eu já percebi que isso veio de mim. Né? Então, conforme Jung, a juventude, o que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, o homem do entardecer da vida tem que encontrar dentro de si, nesse período, então, da transcendência. Muito bem, então, são 20 horas e 59 minutos, terminando pontualmente. Né? No nosso próximo episódio, então, né, nós vamos estudar a jornada do herói. Então, como que esse ego, nós estudamos, então, ali, ó, como é que é a estruturação do ego e como ele se defende, então, dessa grande luz, que no início a gente não consegue enxergar essa luz mesmo, né? A gente fica cego de olhar para ela, né? Então, a gente viu hoje como que é a personalidade, então, que a gente não tem várias personalidades, a gente é uma personalidade, e dentro dessa personalidade tem vários arquétipos, então, o arquétipo dominante é o ego, quando ele deixa de ser o arquétipo dominante é o self, deveria ser, né? Mas o ego é o que organiza o campo ali. Quando deixa de ser o ego, outros começam a se intrometer nisso, o ego se defende disso, né? E depois, então, a partir desse entendimento do desenvolvimento da personalidade, nós vamos, então, partir para a nossa jornada heróica, né? Que é quando o homem se separou lá de Deus, né? O filho pródigo, e vai retornando agora para o pai, né? Então, para isso, a gente vai encontrar a sombra depois, e assim a gente vai seguir até encontrar o homem integral com Jesus. Então, agora eu aqui para saber mais a referência bibliográfica, né? Então, queridos irmãos, possamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, à alma suprema, Criador de tudo que há, e que nos fez a sua imagem e semelhança, como espíritos imortais. E que possamos nos guiar pelo exemplo do amado Mestre Jesus, que nos mostra como trilhar esse caminho, essa jornada, por um encontro com aquele que está o tempo inteiro conosco. Sempre nos momentos difíceis, como nos momentos alegres. Que possamos, então, percorrer a nossa jornada espiritual, sendo instrumentos da propagação do bem e do amor, características que são inatas, pois nasceram do projeto criativo do Altíssimo, que fez de nós como lanternas, destinadas a iluminar e a transmitir o amor que nasceu já dentro de nós, pela própria concepção divina. E assim que possamos, a cada dia, desenvolvermos nossa psique para que sejamos melhores instrumentos e que de lamparinas passemos a ser como faróis, como tu, mestre, e que possamos, então, influenciar positivamente a todos que nos cercam. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.